Confronto Sixers e Nets nessa temporada foi 4-0 pro Sixers, né? Mesmo a gente tendo enfrentado 2 Nets diferentes. Lá no começo a gente enfrentou um Nets com Durant, né? E ainda tinha o Irving, tinha um tal de Ben Simmons também. Que também tava... Um dos melhores jogos, inclusive, em questão de vibe da temporada, né? Diga-se de passagem, né? Realmente, dois Nets diferentes, os 2 jogos, né, finais já foram pós, né, trade deadline, e a gente não pode nem contar esse último jogo, né? Apesar de eu gostar muito, a gente não pode considerar esse jogo aí, o último pra fechar, né, a regular, como um jogo sério, né? A gente tava escondendo, a gente tava poupando, os caras também, né? Aquela coisa. Esses dados do Sixers que estão na tela, eles são mais concisos, tá? Ele foi do último Power Ranking que a NBA soltou, onde o Sixers aparece aí em 3º melhor ataque da liga, né? Uma evolução absurda de dezembro pra cá, né, Otávio? A gente via o Sixers chegou a bater 21º ataque, e muito porque a gente teve jogos sem o Harden, jogos sem o Embiid, jogos sem o Maxey. A gente não teve esse time completo por muito tempo. Por outro lado, sofreu no começo, mas graças a isso, eu acredito que a gente tenha encontrado soluções. O Doc acabou tendo sido obrigado, né, a experimentar mais. Então a gente viu muito Melton aparecendo, a gente testou coisas diferentes, né, ali. Então isso fez com que o ataque subisse, né. E aí a gente tem Joel Embiid, né, cara? Joel Embiid, o cestinha da NBA novamente, sobe o sarrafo, né? Há 3 janeiros eu falo assim, não, esse aqui é o máximo que eu vi de um jogador com a camisa do Sixers. Aí no janeiro seguinte o Embiid entrega mais. E aí no janeiro seguinte ele entrega mais ainda. Coisas boas do Nets, tá? Coisas boas que a gente tem do Nets. Eles têm 9 jogadores, caras, que batem 36% ou mais de bola de 3, né? Os nomes estão aí na tela. O maior deles está sendo o Watanabe, apesar de ter um volume mais baixo, ele é 44.4. E tem 4 jogadores aí do Nets que estão acima de 40%, né? Cameron Johnson, Seth Curry, Joe Harris e o Watanabe. Então é um time que tem bons chutadores. Quando a gente olha pro Sixers, a gente já vê uma carência maior nesse aspecto, né? Vou ser sincero contigo aqui, tá? De cara já vou ticando, tá? Tem o Wizzy. Esse 36,9% aí, né? Acho que a gente pode viver com isso. Até pela troca defensiva, né? Da deficiência defensiva que ele tem, não é uma troca muito balanceada. Fica meio ruim pro Nets até, né? Exatamente. Aproveitando esse gancho que você já deixou, eu acho que é a mesma coisa que se encaixa pro Seth Curry, que eu acho que só vai ser exigido se de fato realmente for muito necessário alguém pra pontuar ali. Eu nunca sei se o Joe Harris tá bem, se ele tá a uma lâmpada de queimar a perna e tal qual o Adriano Imperador em 2009, sabe? De ficar fora dos jogos. Agora, Cam Johnson, Royce O'Neal e Mikal Bridges são 3 caras que me deixam nervoso, Slow. Não vou mentir pra você, porque são 3 caras que conseguem fazer o que a gente não tem em demasia, sabe? O 3&D de fato, entregar os 2 quesitos, porque a gente sempre tem um cara que, não, é quase um 3, mas não é muito bem um D. Esse aqui defende bem, mas não tem quase nada de arremesso. O arremesso está em construção. Aqui não, nesses 3 a gente sabe que de fato são 3 3&Ds de qualidade. E agora, quando eu vejo o Cam Thomas nessa lista aqui, eu não vou mentir, o Cam Thomas é um jogador que ele joga com base numa agenda muito individual, né? Eu quero fazer o que eu quero fazer e não me importa o resultado aqui. Se eu tiver a bola aqui na mão, vamos que ótimo. Vamos que vamos. É o peladeiro, esse é o grande peladeiro. Esse aí aqui, Ibirapuera, na terra do Flamengo, faz miséria. O cara vira uma lenda em segundos. Eu tenho um pouco de medo também aqui, tá? Porque por mais peladeiro que seja, a gente sabe que nesses momentos que essa galera gosta de se provar, essa galera que tem um chip on his shoulder, sabe? Que de fato tá, sabe, só esperando um motivo pra falar assim, aqui ó, vocês não me escolheram mais alto? Olha o que vocês perderam. O Jack Vaughn deu uma coletiva e perguntaram como é que ele esperava conter ou tentar conter o Embiid. Aí ele fala, cara, apesar do Nick Claxton segurar o rojão inicialmente, é impossível uma pessoa só tentar parar aquele homem. Não vai rolar. A gente vai precisar recorrer a mais gente. Aí, Slow, não vou mentir pra você, eu não consigo imaginar ele não botar um Deron Payne da vida. Mas eu fico olhando aqui, eu acho que isso aqui vai muito pro Cam Thomas, pra tipo, tudo bem, a gente vai aceitar os 2 pontos do Embiid aqui, mas a gente vai ter que criar
né? A gente vai ter que rebater o ataque dos caras com mais ataque vindo do nosso lado. E eu acho que é aqui que entra talvez esse Cam Thomas, sabe? E eu tenho medo, não vou mentir. Porque assim, o Nets tem essa galera que tem esse arremesso bom, são bons arremessadores, e eles são defensivamente bons também de perímetro, assim, né? Eles têm, e a transição deles também é uma defensiva boa, porque eles são, em geral, aí, posições mais ágeis, né? São alas, ala pivô, enfim. Sim, dessa galera aqui, Cam Johnson... Até o... Ah, não, porque tem o Cam Thomas aqui, mas do Cam Johnson até o Michael Bridges, todo mundo 6'8", 2,3 m aí, pô. E aí entra o papo que a gente tá falando do Tobias e do Tucker, que eu acho que o Tobias na posição 3, ele sofre muito pra marcar alas ágeis assim, né? Então talvez seja aí uma deficiência que pode ser explorada na defesa dos Sixers, né? Apesar da gente ter a cobertura do Embiid ali sempre. Eu gosto da ideia que você falou do Tucker ser o cara dos playoffs, né? A gente viu o que ele fez pra cima do Jokic, por exemplo. Foi excelente. E outros jogos aí que ele vem mandando muito bem na defesa com jogadores importantes, assim. Talvez essa série contra o Nets seja a série que seja mais problemática pro Tucker e pro Tobias defensivamente falando, porque a gente tem caras muito rápidos, né, atléticos e que podem dar esse nó nos caras aí de vez em quando. Uma outra característica que eu tenho visto do Nets também é que eles conseguem pegar 6 dos melhores jogadores deles, né, aquela rotação mais o sexto homem, trocar e fazer trocas fáceis ali na marcação. Eles trocam de maneira rápida e eficiente. Não à toa que, apesar deles terem perdido os jogos, eles ficaram com o 11º retrospecto da NBA nesses 25 jogos, e mesmo assim, eles ainda conseguiram subir 1 ponto, né, na escala a defesa do time geral. Então, tem esse lado do Nets que é uma coisa a se levar em conta, né?